Então, oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar então um pouquinho sobre a drenagem torácica. Então, nada mais é que o esvaziamento de conteúdo líquido ou gasoso patologicamente retido na cavidade pleural. A drenagem torácica, então, ela tem como objetivo a manutenção ou restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural. Ela é responsável pela remoção de ar, líquidos e sólidos, fibrina, do espaço pleural ou do mediastino, que podem ser resultantes de processos infecciosos, traumas, procedimentos cirúrgicos, entre outros. No centro de terapia intensiva, a drenagem torácica e a teracocentese são procedimentos úteis respectivamente no tratamento e diagnóstico das intercorrências pleurais. Assim, os médicos intensivistas devem estar familiarizados com suas indicações e técnicas. Pacientes com derrame pleural extenso podem normalmente ser puncionados sem maiores problemas, mesmo sem auxílio da ecografia. Caso o paciente esteja em ventilação mecânica, pode ser realizada uma pausa expiratória para diminuir os riscos de lesão de parênquima pulmonar. A utilização de ecografia da parede torácica é útil naqueles casos de pouco derrame ou de derames pleurais localizados, tanto direita quanto esquerda. Pacientes enfisematosos em ventilação mecânica, mesmo com derames pleurais de volume moderado, apresentam maior risco de complicações com a teracocentese e com possibilidades de pneumotóricos hipertensivo e hidropneumotórico. Pacientes com consolidações pulmonares extensas normalmente apresentam menor risco de intercorrências durante a punção da cavidade pleural devido à presença de aderências pleurais pelo processo inflamatório e pela ausência de ar intraalveolar. O posicionamento do paciente, então, ele é muito importante durante o procedimento no CTI. O paciente, então, ele é colocado em decúbito elevado, em mais ou menos 45 graus, e levemente lateralizado para o lado da intercorrência pleural, sempre à procura do ponto de maior declive. Então, seja, o posicionamento do paciente ele é decúbito dorsal, que é a posição de supina, ou seja, de barriga para cima, e lateralizado, então, levemente para o lado em que é feito o procedimento, então, para a direita ou para a esquerda. A ausculta e percussão da área podem ajudar na delimitação do local da punção. Devem ser respeitadas as regras de antisepsia, sendo realizada anestesia no local desejado, seguido pela punção de espaço pleural, onde o material obtido é enviado para análise. Após o procedimento, então, é feito um raio-x, deve ser solicitado para controle. A piora, então, dos parâmetros ventilatórios após o procedimento são, então, sugestivos para fazer um novo pneumotórax e a drenagem deve ser realizada. Então, sobre anestesia. São usados fármacos que determinam o bloqueio reversivo da condução nervosa com perda de sensações na área circunscrita do organismo, sem alteração do grau da consciência, então ela é chamada e feita uma anestesia local para o procedimento. Então, as anestesias elas são agrupadas de acordo com a duração e o seu efeito. Então, são agentes de curta duração, temos como, por exemplo, a procaína e cloroprocaína, de duração média abrangendo lidocaína, prilocaína, mepivacaína e articaína, e de longa duração como pubivacaína, tetracaína, etidocaína e ripovacaína. Então, as indicações. A drenagem torácica, então, ela é indicada quando a perda da pressão negativa no espaço intratorácico e, consequentemente, perda da função pulmonar. Essa situação pode ocorrer devido à presença de ar ou fluido na cavidade pleural, resultando em colapso parcial ou total do pulmão. Aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de procedimentos, então, que pode ser feito pneumotórax, que é a coleção de ar no espaço pleural causada por presença de doença pulmonar, ventilação mecânica, ferida de punção penetrante, tumores, rupturas de vesículas, broncoaspiração de compostos químicos tóxicos. O hemotórax, então, é uma coleção de sangue
no espaço pleural causada por traumatismos torácicos, neoplasias, rupturas pleurais, anticoagulação excessiva, pós-cirurgia torácica e biópsia pulmonar aberta. Tem o empiema, que é uma coleção de pus na cavidade pleural, causada por infecções, pneumonias e pneumonias recorrentes. O quilotórax, que é a coleção de quilo, que é a linfa na cavidade pleural, causada por traumatismos, condições malignas, cirurgia torácica, anormalidades congênitas. E o hidrotórax, que é a coleção de líquido seroso na cavidade pleural, causada por insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, neoplasias, complicações da diálise peritoneal, lúpus eritematoso, artrite reumatoide e tuberculose. Então, as complicações são hemorragias, que é lesões de vasos intercostais, sangramento no local de inserção do dreno, lesão do nervo intercostal, laceração ou punção de vísceras sólidas, exemplo, pulmão e fígado, obstrução do dreno de tórax, enfisema subcutâneo, ausência de drenagem e flutuação de ar no sistema, ausência de borbulhamento no frasco, quando o último orifício do dreno não se encontra totalmente no espaço pleural, ou por mau posicionamento no selo de água, e infecções, como empiema e pneumonia. Então, aqui são alguns equipamentos e materiais necessários para o procedimento. Então, é dreno torácico flexível estéril, água estéril, luvas estéreis, campos cirúrgicos, avental, máscara e gorro, lidocaína 1% sem vasoconstritor. Então, aqui é o tipo de anestesia para esse procedimento. Aqui eles vão usar lidocaína. Então, seringa de 20 de 10 ml, agulha 40 por 12, 30 por 7, sistema de drenagem torácica, frasco e extensão, caixa de pequena cirurgia, instrumental e materiais para curativo, fio de nylon 3.0 e solução antisséptica. Então, o que fazer se ocorrer a saída acidental do dreno? Então, em pacientes que não têm fístula aérea, ocluir rapidamente o orifício do dreno, use o que estiver à mão, compressa de gás, toalha, etc. Não fique esperando o material de curativo. Avisar o médico responsável e fazer um curativo compreensivo, então fazendo compressão. Monitorar o paciente, não deixá-lo sozinho. Administrar oxigênio se apresentar um desconforto respiratório. E se o paciente piorar, descomprima o orifício, e é preferível que se faça então um pneumotórax total do que um pneumotórax hipertensivo. Então, aqui a atuação do enfermeiro: manter a permeabilidade do sistema e monitorar a drenagem. Então, se o dreno borbulhar excessivamente, pode ser que a fístula aérea de alto débito, a última abertura do dreno, pode estar fora da cavidade pleural, então pode haver vazamento ou perfuração nas conexões, então sempre comunicar médico. Se a coluna de líquido então parar de oscilar, o sistema pode estar ocluído ou pode ser decorrente da ventilação mecânica. O paciente então ele respira pela pressão positiva do respirador e não pelo aumento na pressão negativa do espaço pleural. Realizar uma avaliação respiratória completa, sinais vitais basais, oximetria, ausculta pulmonar, radiografia de tórax e presença de desconforto respiratório. Verificar então os níveis de hemoglobina e hematócritos, que são os parâmetros sanguíneos, então que ele vai demonstrar a perda sanguínea afetando a oxigenação do corpo. Evitar clampear o dreno no transporte do paciente, se elevar e não elevar o frasco, o selo da água, ao nível do tórax do paciente, pois o líquido do dreno pode refluir para dentro da cavidade pleural. Evitar ordenhar o dreno, então esse procedimento é muito pouco efetivo e ele pode gerar uma pressão negativa, que é, com exceção dos drenos mediastinais, essa pressão ela pode ficar muito baixa ou muito alta. Então, nunca clampear um dreno que estiver borbulhando quando for trocar ou elevar o frasco. Se possível, usar apenas os dedos para pinçar a extensão. Lembre-se, um dreno clampeado pode provocar um pneumotórax hipertensivo
com balanço do mediastino e uma parada cardíaca, perdão. Nunca conectar a rede de vácuo direto no respiro do frasco, selo de água. Usar sempre um sistema regulador, frasco de aspiração e tubo regulador de vácuo. Anotar rigorosamente os controles realizados, quantidade drenada por unidade de tempo, 300 ml a cada 6 horas, por exemplo. A coloração e a consistência desse líquido. Manter o paciente em posição semi-Fowler, então, que é uma posição ideal, e tentar movimentá-la a cada 2 horas para estimular a saída de ar do líquido. Então, encorajar o paciente sempre tossir, respirar profundamente e deambular quando possível, que facilita a drenagem e previne a obstrução do dreno. Monitorar e aliviar a dor. A permanência do dreno ocasiona dor que inibe a tosse e, consequentemente, facilita o acúmulo de secreções. E realizar, então, uma troca diária de curativo, que previne as grandes infecções. Então, aqui, critérios para a remoção do dreno torácico. Um dia após a cesação de saída de ar, 24 horas sem borbulhar. Radiografia de tórax com o pulmão totalmente expandido. Volume da drenagem entre 50 e 100 ml em 24 horas. Drenagem de aspecto claro, 1 a 3 dias após cirurgia cardíaca e 2 a 6 dias após cirurgia torácica. Então, aqui eu trouxe um parecer, o número 001 de 2016 do COFEN, que conclui que o enfermeiro é profissional habilitado para a realização de retirada do dreno pleural tubular. E menciona: os profissionais devem possuir conhecimento científico e habilidade para prestar assistência embasada em evidências científicas ao portador desse tipo de dreno, a fim de prevenir potenciais complicações relativas ao procedimento e promover a segurança do paciente. Então, aqui é 2 diagnósticos das intervenções de enfermagem. Então, eu coloquei padrão respiratório ineficaz, que seria monitorar a ocorrência de respirações ruidosas, como sibilos, esganiçados e roncos, monitorar a frequência e ritmo respiratório, profundidade e esforços nas respirações. E risco de infecção no sítio cirúrgico, que é monitorar e avaliar a ferida cirúrgica, as técnicas assépticas e manter os parâmetros do ambiente ideal. E as referências. Obrigada.